Vamos lá, hoje nossa aula hoje é autoconhecimento, a terceira aula, ação, lesh lehá, coragem e obediência, autoconhecimento. Não adianta você ter inteligência, você ser o bambambam, ser perspicaz, ser corajoso se você não for obediente a Deus. E aí, sem obediência, só sofremos, né? Só a importância de ter iniciativa própria, né? Autoconhecimento é uma iniciativa própria. Você tem que ter a ação, tem que agir para poder obedecer e para poder se autoconhecer, ter autoconhecimento. Autoconhecimento é como você mergulhar em um rio e confiar que você não vai morrer afogado. E esse lesh lehá aqui é pular para dentro de si mesmo, é autoconhecimento. Quando Deus falou para Abraão, sai para ti mesmo, sai para fora, ele estava dizendo lesh lehá, sai para ti mesmo, se conheça, vai se autoconhecer para poder entender os meus planos, para poder obedecer, para poder saber quem você é, para poder ser o Abraão que ele queria se tornar, né? Que ele queria ser. Então, vá ao encontro de si mesmo, ir ao encontro de si mesmo. É difícil, mas isso se torna uma ação nossa, não é uma ação de Deus, é uma ação nossa. Ir ao autoconhecimento. Hoje escutamos muito sobre autoconhecimento na área psicológica, né, de psicologia, mas aqui a gente está falando de autoconhecimento na parte espiritual, naquela que você pula no rio e deixa o rio te levar. A palavra de Deus já diz que há um rio e esse rio jorra águas e essa água não para de jorrar. É um rio que não tem limite, que está sempre a fluir, está sempre a jorrar água, está sempre a fluir. E Deus quer o quê? Que nós nos jogamos no rio e deixe que ele faça o que precisa fazer. Se jogar, se lançar ao rio, se permitir se autoconhecer para poder conhecer Deus. Se você não se conhece, você não conhece Deus. Como é que você vai conhecer um Deus invisível se você nem ao menos se conhece? Então, primeiro autoconhecimento para poder acessar a água da rocha. Jesus falava que existia um homem que construiu uma casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. E essa parábola de Jesus, ele está falando de autoconhecimento, que precisamos cavar sobre a rocha até firmar nossa casa na rocha, nosso eu na rocha que é Jesus. E você precisa ter ação, agir, precisa se autoconhecer, precisa buscar, precisa cavar para firmar sua casa na rocha. Porque firmamos nossa casa em Jesus, mas muitas vezes não firmamos literalmente na rocha. Então Jesus quis nos ensinar que precisamos mergulhar, precisamos buscar, porque somos um edifício, somos um templo de Deus. Então, para ser um templo firme, você precisa cavar. É como uma construção de um prédio, de uma casa. Sem estrutura, ela não fica muito tempo de pé. Então, Jesus, nessa parábola, quis nos ensinar isso, que precisamos cavar até achar a água, a essência, essa água que jorra, que vem do trono de Deus, essa água que nunca para de jorrar, que está sempre a fluir o tempo inteiro. Então, ele falou isso para Abraão: se joga no rio, você encontrará forças para superar, para sair, né? Porque ele falou, lesh vá, lehá, para dentro de você. E lá você encontrará forças para superar, para sair para si mesmo, para entender, para obedecer, para agir. Nas suas tendências naturais de hábitos adquiridos nos ambientes em que vivemos,
Precisamos ter coragem para superar, para agir, para sair dessa tendência natural, para adquirir um novo ambiente, adquirir um ambiente espiritual. Para ser espiritual, você precisa ter momentos espirituais. Sem momento espiritual, você não é espiritual. Você é uma pessoa natural que acredita em um Deus. Então, na educação que recebemos em casa, né, hábitos negativos que devem ser superados, por isso precisamos ter ação. Para chegar a um objetivo, precisamos ter ação para poder obedecer e ser diferente, assim como Abraão foi diferente. Abraão foi considerado o pai, né? O pai da fé, o pessoal fala o pai da fé, o pai da fé. Na verdade é bem contraditório, né? Mas esse não é o nosso tema. Então, para obedecer, precisa ter autossacrifício. Abraão, em todo tempo, Deus fez ele fazer sacrifícios. Nesses sacrifícios que Deus estava ensinando para Abraão, ele estava mostrando que precisamos ter sacrifícios, autossacrifício para superar preconceitos, pressões internas e externas. Ele estava ensinando a Abraão que ele precisava obedecer. E para obedecer era preciso ter autossacrifício. Se sacrificar. Muitas vezes a gente precisa ter sacrifícios para chegar a um certo ponto, a um determinado objetivo que você almeja. Então, a capacidade de unir-se a Deus, acima de tudo, te faz sobreviver. Se você tem uma capacidade de querer ser unido, de ter uma unidade com Deus, você precisa sobreviver. Você precisa sobreviver nesse mundo de preconceitos, de culturas diferentes, de crenças diferentes, de religiões diferentes. E para isso precisamos não ser religiosos, não ser cheio de crenças. Precisamos nos autoconhecer, saber, entender. Primeiro, antes de você julgar seu próximo, você não tem que olhar você mesmo, não tem que observar se você está correto ou não. Então, precisamos ter autoconhecimento. Precisamos adquirir hábitos, né, de busca, de ação, de autoconhecimento, de sobrevivência, de autossacrifício, para poder alcançar, almejar os nossos objetivos. E sem autoconhecimento você não chega nem ao natural, imagine ao espiritual. Então, para você ter uma vida espiritual, você precisa ter sacrifícios. Por quê? Porque no dia você tem muitas atividades, muitos afazeres. Eu que sou mãe, sou esposa, né, trabalho fora, e normalmente eu chego tarde na minha casa. Então, assim, se você não for obediente, não tiver um autossacrifício de ler a palavra, de fazer uma oração, de buscar a Deus, de tentar estar unido com Deus, você nunca faz isso. Então, você vira um mero religioso, que é um crente que vai na igreja no domingo, ou uma pessoa que vai, uma crença que ela acredita em tal dia e diz que é daquela religião, que acredita naquilo. Então você está criando uma crença, você está criando uma desculpa para você mesmo. Então você precisa se autoconhecer, entender que você precisa ser obediente, entender que você precisa sair de si mesmo, se jogar no rio e o rio deixar o rio te levar. Por quê? Porque não acessamos, né? Não acessamos essas camadas, que eu falo camada da identidade, mas são camadas, né? São degraus espirituais. Falamos aqui de autoconhecimento, estamos falando de autoconhecimento, falamos de autoimagem, falamos de projeto. Para aceitar o projeto, você precisa entender que você é um projeto e que precisa aceitar uma missão. Então,
Então tudo está ligado um no outro, a autoimagem, como você se enxerga, o que as pessoas criaram em você. Então, autoconhecimento, sair de si mesmo, cavar a rocha para acessar a água da rocha, firmar sua casa na rocha, porque Jesus, nas parábolas dele, muitas coisas as pessoas falam como espiritual, mas ele quis nos ensinar um estilo de vida espiritual sem ser religioso. Então, aqui eu não estou falando de psicologia, estou falando de espírito mesmo, espiritual. A gente é natural e espiritual. Então, lá em Isaías não diz que ele tem uma balança. A gente tem que ser equilibrado, a gente tem que ser natural e espiritual. Você nem pode ser de mais um, nem pode ser de mais outro, senão você desequilibra. Então, tem que ser racional, você tem que ter racionalidade para adorar a Deus, racionalidade para cultuar, racionalidade para ler a palavra. Então, assim, é um equilíbrio. Sem o espírito você não entende a profundeza da palavra. E sem o natural você não vai entender. Então é um equilíbrio. Equilíbrio, sabedoria para entender, sabedoria para se autoconhecer. Então, para isso, precisamos ter uma vida de autoconhecimento, sair para nós mesmos, Você precisa se dispor, porque Deus está sempre à disposição, mas você precisa se dispor, sair de si mesmo. Vai lá encontrar forças para se superar. Então, Deus vai te dar força para você se superar, para você superar as suas dificuldades. Então, precisamos nos unir com Deus para poder sobreviver. Então, aqui nós nos tornar templos de Deus hoje, precisamos sair do legado. Para nos tornar templo hoje, precisamos sair do legado que nos foi imposto. Legado de governos de pais, de autoridades de pais, autoridades espirituais. Quantos hoje não vivem embaixo de jugo porque essas próprias lideranças deixam as pessoas embaixo de jugo? Por quê? Porque hoje literalmente vivemos cultuando a ignorância. Não, Osés diz, que seu povo sofre por falta de conhecimento. Se você não conhece, você vai sofrer. Por quê? Se jogarem um jugo em você, porque o seu pastor, como autoridade espiritual, ele tem o poder de colocar jugo sobre você. Então, se você não conhece, você está carregando um jugo que nem você sabe que você está carregando. Infelizmente, hoje, a Igreja de Cristo está muito religiosa, muito cheia de crenças, e precisamos parar de ser religiosos. Jesus, em nenhum tempo, ele mostrou a sua religião. Ele tinha a religião dele, ele era judeu, mas em nenhum tempo ele ficava pregando a sua religião. Jesus mostrava quem ele era, independente de religião que ele acreditava ou que ele seguia. Na verdade, o rio, ele te joga para fora. Então, esse lesh lehá, esse sai para ti mesmo, se jogar no rio. Esse rio, você vai se jogar no rio e o rio vai te jogar para fora. Por quê? Porque ele vai te fazer te autoconhecer, fazer você se conhecer. Então, você é levado para fora, Abraão não estava dentro e Deus pediu para ele sair para fora, para ser levado para fora, para Deus mandar ele fazer o que precisava ser feito. Ele precisava sair para si mesmo, senão ele não obedecia o que Deus queria que ele fizesse. Então, Jesus falou isso também lá para a mulher samaritana, que fluiriam rios de águas vivas do seu interior. É um rio que jorra águas vivas do seu interior. Você sabe o que é águas vivas? Quem aqui sabe o que é águas vivas? Sabe águas vivas que você vê no mar, vê nos rios? Sabe aquelas águas vivas?
o natural. Deus sempre quer nos mostrar o espiritual no natural. Águas vivas. Sabe águas vivas que dá no mar, aquela que queima, aquela que dá choquinho? É essa águas vivas que ele está falando. Águas vivas fluirão, porque quando a presença de Deus está em nós, fluem rios de águas vivas sobre o nosso corpo, moléculas, exato. Águas vivas, são aquelas águas vivas que você vê no mar, que você vê nos rios, que queima. Isso são as águas vivas que fluem do nosso ser quando a presença de Deus está em nós. Isso é o rio que Jesus fala para essa mulher. Fluirão rios de águas vivas do seu interior, do ventre, jorra do nosso ventre. Então esse rio é o rio do Espírito, o rio do Espírito. Você precisa acessar esse rio, se jogar nesse rio, né, para conhecer a Deus. Então precisamos acessar o rio. Você precisa se jogar no rio e deixar ele te levar. Eu não lembro bem o livro, mas tem uma palavra que diz que o profeta diz que ele começou com água no tornozelo, depois ele veio com água no joelho, depois ele veio com água na cintura, depois no peito, depois no pescoço e depois chegou uma hora que ele não tinha mais pé. Essa água que ele está falando é esse rio do Espírito, rio que jorra, que deixa te levar, se aprofundar no Espírito, se jogar nas águas do Espírito. Lá no Éden fluía um rio. Lá no Éden, na criação, existia um rio que tinha quatro braços. 4 braços. Eu não lembro bem os nomes, né? Porque é muita coisa para gravar. Mas eu sei que um chama Pison. Tem os 4 rios e todos eles têm um nome. E esse rio é um rio que cresce. Aquele rio que está lá em Gênesis, para você ver como a figura da palavra, ela nos leva a entender quanto Deus quer falar conosco. Lá no rio flui um rio, no Éden flui um rio que cresce, um rio que rompe, um rio que vai rápido e um rio que é frutífero. Quem é esse rio? Por isso que você tem que entender, Éden é um lugar onde flui um rio e esse rio cresce, esse rio rompe, esse rio vai rápido e esse rio é frutífero. Então precisamos entender que esse rio que há em nós, que transborda águas vivas, que faz jorrar águas vivas do nosso interior, é um rio que cresce, que sempre está a crescer, que rompe as barreiras, que é rápido, ele é rápido e é frutífero. Que é frutífero? Próspero. Então todos nós que temos esse rio somos prósperos, Então você precisa entender e firmar, decidir, sair para si mesmo, acessar, né? Aprofundar sua casa na rocha, se autoconhecer. Quando você começar a firmar sua casa na rocha, se autoconhecer, não tem tempestade, não tem vento forte, não tem onda forte que te derrube. Por quê? Você está firmado na rocha que é Jesus. Essa rocha é Jesus, mas essa casa somos nós e precisamos firmar a nossa casa, ter base na nossa casa. Hoje vemos muitas casas, né? Muitas rochas, muitos edifícios, que a igreja somos nós, somos templo, edifício de Deus. Vemos edifícios hoje, edifícios fragilizados, que bate um vento, ele cai. Vem uma tempestade, ele cai. Vem qualquer coisa, ele cai também. Então, assim, é diferente você levantar uma cabana, uma tenda, do que você levantar um edifício. Aqui Deus estava mostrando para Abraão que ele queria que ele saísse da tenda, que ele firmasse um edifício, um templo para ele.
Não somente aquela tenda que era fragilizada, que vinha o vento e levaria aquela lona, aqueles varas que eles cavavam no chão para firmar. Abraão teve um encontro com Deus aos 3 anos de idade. A história de Abraão é linda, porque Abraão sempre viveu numa terra, a família dele toda era idólatra. E o seu pai era idólatra. Ele viveu desde os 3 anos, já conheceu a Deus. Ele entendeu que aqueles deuses não eram os deuses, né? Os deuses do seu pai não eram vivos, não podia fazer nada, observando o sol e a lua, as estrelas, porque ele via que ao terminar o dia, o sol se punha. Ao anoitecer, a lua surgia, ao amanhecer, a lua sumia. Ele percebeu que tinha alguma coisa diferente, que tinha um Deus que movia todo esse universo, que não era aqueles deuses que o pai dele fabricava. E aí ele começou a fazer testes com os deuses do seu pai, para mostrar para o pai que aqueles deuses não eram vivos. Mas o seu pai não queria acreditar. Por quê? Porque ele andava com Nimrod. Então, ele não queria acreditar porque ele temia punição. Por isso que Deus mandou ele deixar a parentela. Ele tinha que sair dali, porque ele viu que não ia ter jeito, que não ia ter solução. E no dia que seu pai foi entregar ele para Nimrod, ele fugiu de casa. Sai da tua terra, da tua parentela. E aí foi onde ele saiu da sua casa. Mas Abraão, a história dele é linda. Com 3 anos de idade, ele viu que Deus era um Deus diferente, que era um Deus vivo, que movia todo o universo numa perfeição, que o sol nascia num certo horário e se punha em outro, e que tinha alguém que movia aquilo com perfeição, que movia o universo com perfeição, que criou as estrelas, que criou o sol, a lua, que criou todo um universo que era perfeito, assim como ele nos criou perfeitamente. Somos como árvores frutíferas, que a árvore, se você plantar ela num lugar onde tenha calçada, ela arrebenta a calçada, não arrebenta? Por quê? Porque ela não tem quem segure a sua prosperidade, não tem quem segure o crescimento de uma árvore. Então ninguém pode segurar o seu crescimento. Por quê? Porque quando você tem que crescer, não tem como alguém te parar. Por quê? Porque é natural, isso é uma coisa natural. Deus já nos entregou isso, é natural. Você vai rompendo tudo, você cresce, frutifica. Você já viu o processo de uma árvore? Ela cresce, dá flor, dá fruto, mas quem pode segurar o fruto de uma árvore? Ninguém pode, nem ela mesma pode reter seu fruto, porque automaticamente ele vai cair. Porque ele vai gerar uma nova semente, ele vai crescer e ele vai gerar uma nova semente. Esses somos como nós somos. Deus quis nos mostrar isso. Quis nos mostrar que somos como árvore, que fluímos. Somos como um rio que jorra, nunca para. Você já viu um rio que ele tem um começo? Ele nunca seca. Raramente ele vai secar, porque ele tem a sua fonte, a sua mina de água, o lugar onde sai a água. Então o rio, ele jorra, independente se ele fique fraco, se ele fique forte, mas em todo o tempo ele está a jorrar água. Às vezes vem a seca, ele fica aquela água fraquinha, mas você não vai ver o rio parar de jorrar. Ele vai ficar fraco, molhadinho, mas nunca vai secar. Somos nós esse rio que flui. Precisamos pular no rio, deixar o rio nos levar. Não deixamos o rio nos levar porque não acreditamos e não nos jogamos. Não nos jogamos para esse rio nos levar, deixar ele fluir em nossas vidas, deixar ele transbordar em nossas vidas
E quanto mais transbordar, mais você pode transbordar na vida de outras pessoas. Então, por isso, você tem que entender que toda analogia natural que Deus deixou, Ele quis nos mostrar algo, entender algo. Comece a observar os lírios. Você já viu os lírios? Ele já falou, os lírios. Não há quem mais belo que os lírios. Então, somos, imagem de Deus, que aprendemos lá na aula 1. E essa imagem de Deus não é simplesmente uma mera imagem. Deus está em nós, mora dentro de nós. É um rio que flui, é um rio que cura, é um rio que transborda, é um rio que prospera, é um rio que nos mostra quem nós somos. Precisamos parar de olhar o outro e precisamos olhar para dentro de nós, acessar o que Deus quer que acessemos. Cavemos, sabe? Profundo para achar a rocha, para firmar nossa casa na rocha, para saber quem é Jesus verdadeiramente, para saber quem somos, verdadeiramente, espiritualmente quem somos, nossa identidade espiritual. Não fique esperando a irmã fulana, ciclana vir falar para você, olha, você tem um dom disso, daquilo. Não, Deus te fala. Deus te fala qual é o seu dom. Você tem que procurar ser íntimo de Deus. Isso é uma intimidade com Deus. Você tem que procurar ser íntimo de Deus. Se você for íntimo de Deus, ninguém te engana. Ninguém vem falar com você se não for o próprio Deus que mandar. E eu te falo isso por experiência, porque eu já passei por experiências assim. Então, de você entender que você saber que alguém está falando em nome de Deus e não é Deus. Você ter discernimento espiritual. Hoje falta isso. É uma fonte. Uma fonte. Já viu uma fonte? Sabe, imagine um jardim bem bonito. Um jardim lindo, que faz tempo que você não entra naquele jardim. E naquele jardim é uma fonte. Essa fonte continua a jorrar água. Só que naquela fonte há uma estátua. E aquela estátua está cheia daquelas, eu não sei o nome da planta, umas plantas que cobrem, vai cobrindo. Imagine que aquela estátua está com bolor, com lodo, criou lodo, poeira, está velhinha, está corrompida com o tempo. Imagine essa estátua nessa fonte. E aí você vai imaginar que você vai entrar nesse jardim. E que nesse jardim você vai se deparar com essa estátua. E você vai começar a limpar essa estátua. Tirar todo aquele lodo, todo aquele bolor, toda aquela sujeira, todas aquelas plantas que cobrem. E você vai perceber que aquela estátua é uma estátua de ouro. E daquela estátua sai uma água limpa, insípida, limpa, que renova, que transborda, que você sente sede, que você sente vontade de frescor, que ela é fresca, que tem uma temperatura que você vai sempre querer colocar a mão. Essa estátua é você. Você é um ouro. Um ouro. E esse ouro, além de tudo, ainda tem uma fonte que jorra água. Água limpa. Água pura. Água que vem direto do trono de Deus. Essa é a fonte. Essa é a fonte que nunca para de jorrar. Essa é a fonte que transborda. Essa é a fonte que leva aquilo, essa sujeira. Essa é a fonte que leva essa sujeira, essas plantas que estavam cobrindo. Esta é a fonte. A fonte, a água. Essa água é a água do Espírito. É a água que limpa nosso ser, que renova nosso ser, que nos mostra quem nós somos,
que nos dá ousadia, que nos faz entender a palavra, que nos faz aprender quem Deus é, que se revela para nós como um ser, como uma pessoa. No dia que você entender que o Espírito Santo é uma pessoa e está sempre com você, sua vida muda. Porque Espírito Santo é uma pessoa e está sempre com você. Deus deu uma palavra para Abraão, uma palavra de obediência. Ele deu uma palavra de obediência, uma palavra de oportunidade, de aventura. Uma oportunidade dele sair de uma terra, mas não uma terra infértil, uma terra muito fértil, porque onde os pais dele moravam era rico, e foi para uma terra que não era fértil, mas Deus quis mostrar para ele que ele estava nele, a fertilidade estava em Abraão. Então Deus deu uma palavra para Abraão de obediência, de oportunidade e aventura. E para Adão ele deu uma palavra de precaução, não comerás, mas Adão não obedeceu. Por quê? Porque Adão não sabia quem ele era. Adão se perdeu. Deus estava com ele no jardim o tempo inteiro falando para ele quem ele era. Ele não acreditou. Então, acredite quem Deus diz que você é. Acredite em quem Deus diz que você é. Obedecer é melhor do que desobedecer. Desobediência gera muitas coisas ruins. Obedecer é difícil, mas é a melhor solução das nossas vidas. Deus não quer nada de nós, só quer que nós vivemos de princípios e sejamos obedientes a Ele. Agora, para nós é difícil ser obediente. Ele não ficou isento de erros, né? Abraão não ficou isento de erro. Ele era um adorador. Olha isso que lindo. Abraão, ele respondeu com obediência imediata. Ele respondeu com fé, dependendo de Deus. Eu estou aqui, Jesus, me joga nesse rio, eu quero ir. Eu vou nesse rio, eu quero ir nesse rio. E Deus quer que sejamos assim. Ai, Senhor, eu não sei, mas me joguei aqui. Se joga no rio. Mergulha nesse rio. Lá tem coisas maravilhosas de Deus para você. Você não sabe o que Deus tem para você nesse rio. Se você souber, você mergulha já. Você não precisa esperar um momento, uma hora. Você vai querer o tempo inteiro estar mergulhado no Espírito. Porque ele não ficou isento de erros. Abraão errou muito, mas ele era um adorador. Gênesis capítulo 12, verso 8. Leia lá para você ver. É lindo demais. Ele era bondoso, corajoso. E a sua história começa com a obediência. A história de Abraão, a mudança do nome de Abraão, começa com a sua obediência. Então, a nossa história, a sua história começa com a obediência. Obedecer a Deus e se jogar no rio. Coragem e a obediência são duas coisas que estão juntas. Se você não tiver coragem, você não obedece, porque é difícil. A ação, haja hoje, obedeça, tenha coragem. Hoje Deus dá uma palavra no meu coração de seja forte e corajoso. Aleluia, louvado seja Deus. Você acha que se Josué não fosse corajoso e obediente, ele tinha se jogado para liderar uma nação rebelde? Não teria se jogado. Quando eu comecei essas aulas, eu fiquei perguntando para Deus por que eu não estaria falando de mulheres essas aulas. Senhor, mas por que eu vou falar só de homens se eu estou dando aulas para mulheres aqui? Só que todo mundo só dá aula e não mostra os homens na Bíblia. Isso aqui não é só para os homens, são para nós. Isso é uma lição maravilhosa. Então, que hoje o Espírito Santo de Deus te dê coragem para obedecer.
de ter coragem para agir, para ter ação. Lesh lehá, não esqueça nunca disso. Lesh lehá, saia, vá, saia para dentro de você mesmo, vá, se joga no rio. Se joga nesse rio, que ele é maravilhoso. Joga-se nesse rio, que é um rio de águas vivas, é um rio que transborda, é um rio que renova, é um rio que limpa. Não há outro rio melhor, o rio do Espírito. Então, que hoje você possa sair para si mesmo, se autoconhecer, para mergulhar nesse rio do Espírito. Esse rio do Espírito, o rio que transborda, o rio que cura. Josué teve temor e obedeceu a Deus, exatamente. Teve coragem, temeu ao Senhor. Temer ao Senhor, essa palavra todo mundo acha que essa palavra é uma palavra de medo. Temor não é ter medo, temor do Senhor. Porque quando você não obedece, você automaticamente o seu espírito sente um temor do Senhor. É uma reverência, temor é uma reverência ao Senhor, não é medo de Deus. Então se joga no rio hoje. Vamos, lesh lehá, sai para dentro de você mesmo, mergulha no rio para se renovar, para Deus mostrar o ouro que está aí dentro de você, que é umas pedras maravilhosas que Lúcifer desejou. Esse ouro que você tem, que eu tenho, ele não teve direito. Sabe por quê? Porque ele não é sacerdote, você é sacerdote real da sua casa. Então se joga no rio hoje. E eu vou terminando por aqui e quero agradecer muito, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que entre com cura, quem precisa de cura. Eu sinto que tem alguém que precisa de cura hoje. Eu recebo hoje tudo de Deus, que Ele está liberando algo sobre nossas vidas hoje. E é algo maravilhoso, força de Deus, ousadia de Deus, em nome de Jesus. Que Ele nos mostre, e mostre a você, né? Mostre a você o ouro, essa pepita de ouro que está em você. Mas para isso você precisa decidir, obedecer e mergulhar. Amanhã a gente vai para decisão. Olha que bênção. Camada 4. Amanhã a gente vai falar sobre raciocínio. Vamos falar sobre mente e cérebro. E aproveita, lá no meu perfil tem o link do YouTube. Eu vou colocar a aula lá também, se vocês quiserem compartilhar com alguém. Me segue lá, manda para os seus amigos.